Muito bom dia, o meu nome é Mónica Lourenço, sou investigadora na Universidade de Aveiro e desde 2014 desempenho também funções docentes nesta instituição, sobretudo no âmbito da prática pedagógica. Nos últimos 7 anos tenho vindo a dedicar a minha atenção à educação para a cidadania global, em particular no que se refere à forma como podemos educar educadores e professores mais comprometidos com as comunidades e o mundo em que habitam. Desde 2019 sou também coordenadora institucional do projeto local, um projeto Erasmus+, financiado pela Comissão Europeia, que tem como foco as paisagens linguísticas e o seu potencial pedagógico. E é, pois, na interseção entre a educação para a cidadania global e as paisagens linguísticas que se situa a minha comunicação intitulada Educar para a Cidadania Global através da paisagem linguística, resposta possível a novos desafios societais. Antes de iniciar propriamente esta apresentação, permitam-me que agradeça o convite, que me foi gentilmente endereçado pelo Centro de Documentação de Ilhavo, na pessoa da doutora Eliana Fidalgo, e que felicito a organização deste seminário pela seleção de temas cuja reflexão, discussão é tão necessária, sobretudo no contexto em que vivemos, com este conflito incompreensível e inimaginável a ter lugar num continente que há quase 75 anos assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é precisamente por aí que eu gostaria de começar, por uma breve contextualização acerca do mundo em que vivemos, os seus desafios, as suas oportunidades, para passar num segundo momento para uma introdução ao conceito de educação para a cidadania global, seus princípios, objetivos e metodologias. No terceiro momento, deter-me no conceito de paisagem linguística e sua relevância pedagógica, para num quarto momento apresentar exemplos concretos do projeto local que mostram como a exploração da paisagem linguística pode estar ao serviço de o que eu chamo uma pedagogia do compromisso, contribuindo para educar alunas e alunos para o ativismo linguístico. E terminarei esta apresentação com algumas considerações finais. Portanto, o mundo em que nós vivemos é um mundo globalizado que nos abre inúmeras possibilidades, fruto do desenvolvimento dos meios de comunicação, da tecnologia. Podemos viajar para sítios incríveis, aceder a conhecimento e a acontecimentos, saber o que está a acontecer em tempo real e fazer descobertas científicas importantes porque partilhamos e acedemos a este conhecimento de forma mais célere. Todavia, o mundo globalizado também nos lança desafios de uma magnitude sem precedentes, como testemunham os eventos mais recentes, os desafios que nos afetam a todos e que temos que resolver em conjunto. Este cartoon que eu estou a mostrar aqui é uma metáfora do nosso mundo globalizado, é o retrato da nossa interdependência, o que acontece num lugar remoto do mundo, seja um desastre natural, um conflito, um vírus, afeta-nos a nível local e vice-versa, embora nem sempre tenhamos consciência disso, como expressam estes dois homens que estão sentados no topo do barco e estão aliviados por o buraco do barco não estar do lado deles, alheios ao facto de que também eles podem e estão prestes a afundar-se. Portanto, a realidade deste mundo globalizado e interdependente, em que os problemas e as soluções têm necessariamente de ser equacionados a uma escala global, implica, no meu entender, um novo entendimento de cidadania, enquanto um sentimento de pertença a uma humanidade comum, ou seja, não limitada a um país, região ou território, mas assente neste sentimento de pertença a uma humanidade comum, onde as pessoas são coletivamente responsáveis por ajudar a reduzir as desigualdades, a superar as diferenças e os preconceitos, a lutar pelos direitos humanos e pela justiça social e a cuidar da sua casa comum. Se queremos caminhar nesta direção, neste mundo em que todos são chamados a colaborar, teremos que ter necessariamente novas abordagens educativas, que sejam mais flexíveis, mais inclusivas, bem como objetivos educativos mais ambiciosos e que se traduzam no desenvolvimento de competências de comunicação, de colaboração, de criatividade, de pensamento crítico, de respeito pela diversidade, de compromisso com a justiça social e com a sustentabilidade. São, portanto, necessárias pedagogias que se foquem no local, no nacional e no global, que eduquem alunos para aprenderem a viver juntos e que eduquem de igual forma a mente e o coração destes alunos e alunas.
Portanto, foi em resposta a estes apelos que a educação para a cidadania global tem vindo a ser apontada como uma prioridade da educação do futuro, dado o seu pendor transformador e também enquanto estratégia indispensável para se alcançarem os objetivos do desenvolvimento sustentável, como é manifesto, aliás, em vários documentos de relevância internacional, publicados nas últimas 2 décadas, como é o caso de documentos da Unesco, ou então do Conselho da Europa, que indicam a necessidade de uma educação que seja transformadora, que promova o desenvolvimento sustentável e que dê poder aos cidadãos globais. O conceito de educação para a cidadania global é um conceito que não é de todo consensual, é um conceito contestado e também complexo, aberto a múltiplas interpretações e operacionalizações. Todavia, a meu ver, apresenta-se como uma possibilidade concreta para construirmos um mundo que seja mais justo e sustentável. Isto porque a educação para a cidadania global se ancora em processos de aprendizagem que são reflexivos e críticos, que buscam compreender as causas estruturais dos problemas de desenvolvimento e não colocar, como se costuma dizer, paninhos quentes nesses problemas, desmontar relações de poder e de hegemonia e lutar contra as desigualdades sociais existentes com vista ao bem comum. Nesse sentido, penso que podemos entender a educação para a cidadania global enquanto uma perspectiva educativa transformadora, que visa educar cidadãs e cidadãos para serem autónomos, para pensarem criticamente, para que possam compreender estas desigualdades sociais existentes e atuar de forma comprometida, buscando construir uma sociedade que seja mais justa para todos e para todas. Mas o que é que significa educar para a cidadania global? Sobretudo num contexto formal, como é que nós podemos fazer isso nas nossas escolas? Bem, eu penso que significa implicar e desafiar os alunos para investigarem, para questionarem o mundo à sua volta, de forma a poderem compreender o seu funcionamento, a comunicar os seus pontos de vista, ultrapassando barreiras que podem ser linguísticas ou socioculturais, a reconhecerem a dignidade e os direitos fundamentais de todas as pessoas, a respeitarem e a valorizarem a diversidade, e a assumirem o seu papel e responsabilidades na busca de alternativas, bem como a participarem ativamente na vida cidadã a nível local e global. Como retrata a figura que eu coloquei aqui neste diapositivo, educar para a cidadania global implica desenvolver competências e proporcionar oportunidades relevantes que auxiliem os alunos e as alunas a construírem o que eu chamo uma bússola interna, que lhes permita assumir estilos de vida coerentes com valores e princípios éticos de justiça, equidade, solidariedade, inclusão, sustentabilidade, e a tomar decisões que possam ser informadas e que tornem possível a construção de um mundo mais humano. Como é que isso se traduz na prática? Isso implica uma abordagem integrada, que articule várias dimensões da aprendizagem. Por exemplo, a Unesco ressalta as dimensões conceptuais centrais da educação para a cidadania global, identificadas a partir de estudos teóricos e empíricos. Essas dimensões fundamentam-se em 3 domínios do processo de aprendizagem: um domínio cognitivo, um domínio socioemocional e um domínio comportamental. Portanto, nesta dimensão cognitiva são trabalhados os conhecimentos, capacidades de reflexão necessários para melhor compreender o mundo, as suas interligações, as suas complexidades. Na dimensão socioemocional, mais ligada ao coração, promovem-se valores, atitudes, capacidades para viver de forma respeitosa e pacífica. E na dimensão comportamental, desenvolvem-se capacidades para agir de forma responsável a nível local, nacional e global. Para além de apelar ao desenvolvimento de diferentes dimensões de aprendizagem, ou seja, a educação para a cidadania global não se centra e não se debruça apenas sobre o conhecimento, mas também sobre a ação e sobre os valores necessários para agir. A educação para a cidadania global pretende, de facto, ultrapassar as barreiras e as fronteiras das disciplinas, num trabalho que se pretende que seja interdisciplinar, transversal, que articule intervenções que sejam curriculares ou extracurriculares, que envolvam diferentes agentes
da comunidade escolar e da comunidade alargada. Portanto, esse trabalho só é possível quando os professores, de facto, fazem isso, quando trabalham de forma articulada com os seus pares, com agentes da comunidade escolar, com agentes da comunidade alargada, de forma interdisciplinar, e quando utilizam metodologias que são participativas, que são ativas, que são criativas, que são reflexivas, e que colocam as alunas e os alunos, as suas experiências, os seus interesses, de facto, no centro do processo de aprendizagem, que convidam ao diálogo democrático, à partilha de diferentes pontos de vista, que problematizam questões atuais que levam as alunas e os alunos a examinarem os seus pressupostos, preconceitos, visões do mundo, relações de poder, e que educam para os valores, promovendo também capacidades necessárias de colaboração. Mas como é que podemos levar isso à prática? Ou seja, que estratégias, que recursos, o que é que nós podemos utilizar para educar para a cidadania global? Em linha com os temas desta comunicação, eu poderia aqui apresentar outro tipo de recursos e outro tipo de estratégias, mas em linha com os temas desta comunicação, nos próximos pontos eu vou mostrar como é que o trabalho em torno da paisagem linguística pode concorrer para uma educação mais comprometida com esta transformação social que se quer rumo a um mundo mais justo e mais sustentável. Mas comecemos pelo conceito, ou seja, o que é que são paisagens linguísticas? Bem, os estudos acerca da paisagem linguística remontam a 1997, portanto é uma área recente de investigação. Foi este o ano em que uns autores canadianos, Landry e Burgess, pretenderam analisar a vitalidade sociolinguística e etnolinguística do francês neste espaço geográfico no Canadá. E nessa altura definiram a paisagem linguística como a linguagem dos sinais de trânsito, dos autores publicitários, dos nomes das ruas, dos topónimos tão queridos a este projeto, se esta rua fosse minha, as placas de lojas comerciais, placas públicas em prédios governamentais, num determinado território, região ou aglomeração urbana. Eu queria trazer-vos aqui alguns exemplos do que pode ser a paisagem linguística de Aveiro e também de Ilhavo, que é uma paisagem que muitas vezes nos passa despercebida e que raramente questionamos, por exemplo, os autores publicitários, os sinais das ruas, dentro do Museu Marítimo de Ilhavo temos também exemplos de diferentes línguas que nos rodeiam, os menus, os restaurantes, a paisagem linguística de facto está à nossa volta. As diferentes línguas rodeiam-nos a nível visual, que é os exemplos que eu aqui trago, e raramente nos apercebemos dela, ou seja, raramente paramos para pensar que línguas é que estão ali, porque é que elas estão ali, com que objetivos, porque é que são estas as línguas escolhidas e não outras, que mensagens é que pretendem veicular, quem é que as colocou ali e com que motivo, não é? Portanto, desde a publicação deste estudo seminal de Landry e Burgess, foram muitos autores que contribuíram também para o alargamento do que se entende por paisagem linguística, que atualmente se pensa, não é? Que inclui também espaços que são públicos, mas também que são privados, espaços que são urbanos, que são rurais, espaços educativos formais e não formais. Portanto, a paisagem linguística não é só aquilo que está numa cidade, no espaço urbano, e também não engloba apenas a presença das línguas enquanto entidades separáveis ou acumuláveis, mas também todos os elementos semióticos e multimodais que concorrem para que a paisagem linguística seja atualmente entendida em toda a sua multimodalidade e multissensorialidade, ou seja, as cores, outros tipos de linguagens como o braille, se chama soundscapes, a paisagem sonora, as línguas que nos rodeiam, por exemplo, agora que estamos aqui a viver também um período de maior turismo, as línguas que nos rodeiam também, a paisagem linguística, as sensescapes, as paisagens sensoriais, as sensações que temos ao entrar em um determinado lugar também faz parte da paisagem linguística, de acordo com alguns autores. Portanto, são exemplos daquilo que está das línguas que circulam no nosso entorno. E porquê que isto é importante? Porquê que é importante termos sobre as línguas? E qual é que é o seu propósito? Como é que nós as podemos utilizar nas nossas escolas para uma educação que se pretende para a cidadania? Portanto, os estudos mais recentes têm
também vindo a destacar o potencial pedagógico da paisagem linguística enquanto um instrumento que desenvolve a consciencialização, o conhecimento sobre a coexistência de diferentes línguas, culturas, pessoas, relações geoeconómicas e políticas, relações sociais e sobre o mundo. Também é um instrumento que potencia o desenvolvimento de uma maior consciência linguística. Muitas vezes as palavras são compostas, muitas vezes estão em diferentes línguas, os alunos estabelecem comparações entre essas línguas, uma consciência metalinguística, metacomunicativa, promove também o pensamento crítico, o questionar porque aquelas línguas estão ali, a reflexão, e também contribui para o desenvolvimento, de acordo com os estudos que foram feitos mais recentemente, para o desenvolvimento de atitudes mais plurais, de abertura à alteridade, fomentando também a intervenção cívica e o diálogo intercultural. E foi com base nesta investigação, que estão a ver ali, aconteceu sobretudo nas últimas 2 décadas, que nasceu o projeto europeu local, um acrónimo para Local Linguistic Landscapes for Global Language Education in the School Context. É um projeto que iniciou em 2019 e que termina em agosto deste ano, e que envolve universidades em 5 países europeus, na Alemanha, que é a instituição coordenadora, a Universidade de Hamburgo, a Universidade de Aveiro em Portugal, a Universidade de Barcelona em Espanha, a Universidade Autónoma de Barcelona em Espanha, a Universidade de Groningen na Holanda e a Universidade de Estrasburgo em França. Este é o website deste projeto. E, de uma forma geral, os objetivos, o que o projeto pretende é criar uma ponte entre atividades de sala de aula e atividades no exterior, com o objetivo de promover uma maior consciência da língua, uma maior consciência intercultural e educar para a cidadania. Também envolver os alunos na descoberta e valorização da paisagem linguística da sua cidade e dos seus próprios repertórios linguísticos, ou seja, as línguas que eles trazem com eles, as línguas das suas famílias, as línguas das suas casas, cruzando as suas línguas com as línguas que habitam os espaços da vida cotidiana. Será que as suas línguas estão representadas ou não? De que forma? Porque é que estão ausentes? Porque é que estão presentes? E também o objetivo de educar professores de várias áreas disciplinares e não só das línguas, para lidar com a diversidade linguística e cultural, cada vez mais crescente nos nossos meios escolares, propondo novos métodos e ferramentas de aprendizagem colaborativa. E para atingir estes objetivos gerais, as universidades participantes estabeleceram parcerias com escolas primárias ou secundárias, com as quais trabalharam no desenvolvimento, na experimentação, na avaliação de ferramentas educativas e formativas multimodais, nomeadamente módulos com propostas de atividades para explorar a paisagem linguística dentro e fora da aula, biblioteca de tutoriais e podcasts que apresentam o potencial desta exploração, portanto, os tutoriais geralmente sobre como utilizar pedagogicamente a paisagem linguística e podcasts com partilhas de experiências de quem o fez, pelas vozes de professores, alunos, de professores em formação e formadores de professores também. Uma aplicação digital gratuita, a Local App, que podem ver aí uma imagem que está disponível para descarregar no Google Play, na App Store, e que permite o trabalho in situ ou deslocalizado com a paisagem linguística e seguindo princípios de gamificação, ou seja, os alunos e os professores criam de facto jogos e percursos pela paisagem linguística para depois serem jogados nesta app e estarem acessíveis não só a alunos e outros alunos de outras escolas, mas também a turistas, por exemplo. E, finalmente, guiões com recomendações para professores e formadores de professores. E todos estes recursos se encontram disponíveis de forma gratuita no website do nosso projeto, na secção recursos, no link que aqui destaco a cor laranja. Com base nestes recursos que foram sendo produzidos desde o início do projeto e no feedback que temos também recebido por parte de professores e alunos que colaboraram ou testaram estes recursos, temos realizado também alguma investigação que nos tem permitido compreender, entre outras coisas, o potencial da paisagem linguística como uma ferramenta que pode ser relevante no âmbito de uma educação para a cidadania global. São depois alguns exemplos
dessa investigação que eu queria partilhar hoje convosco para que esta apresentação não seja unicamente teórica. Portanto, um primeiro aspecto que a nossa investigação tem vindo a destacar no que toca às aprendizagens desenvolvidas pelos alunos é o papel que a exploração da paisagem linguística tem na promoção de uma maior consciência linguística, algo que já é evidenciado também em estudos anteriores. Eu trago aqui um exemplo de um dos módulos que foi criado pela equipa, foi desenvolvido pela equipa de Barcelona do projeto local, no qual a professora lança um desafio aos alunos, que é descobrirem quantas línguas é que vivem nas suas casas. Para este desafio, os alunos têm que recolher determinados artefactos, desde embalagens de alimentos, produtos de higiene, livros, CDs, ímãs, cartazes, tudo o que eles encontram que tenha várias línguas, e depois apresentá-los de forma criativa, ou fazendo colagens, ou apresentando, fazendo um pequeno vídeo em que falam sobre as línguas que encontraram e mostram os diferentes artefactos. E partilhando as reações dos alunos quando realizaram esta atividade, a professora refere: alguns alunos mencionaram que a atividade de encontrar as línguas que vivem nas suas casas lhes agradou, não é? Eles gostaram muito desta atividade, porque descobriram algo que nunca tinham considerado e ficaram impressionados com a quantidade de línguas que vivem nas suas casas. E é surpreendente, de facto, se nós fizermos isso e se pensarmos naquilo que nós temos na nossa despensa ou no nosso frigorífico, a quantidade de línguas que de facto aparecem, às vezes muito estranhas e que não estaríamos à espera de as encontrar. Portanto, é esta maior consciência da diversidade linguística, daquilo que nos rodeia. Mas não são apenas só os alunos que tenham consciência dessa atividade, dessa diversidade linguística à sua volta, também os professores. Eu lembro-me, por exemplo, e trago aqui um exemplo de algumas professoras de Ilhavo que desenvolveram atividades com a Local App e que nos confessavam que no início, quando começaram a pensar, ok, vamos utilizar esta aplicação, vamos desenvolver atividades com a paisagem linguística, mas em Ilhavo, diversidade linguística, paisagem linguística, não, Ilhavo não tem nada. E depois, de repente, começaram a descobrir que, de facto, apareciam muitas línguas em Ilhavo e que também havia diversidade linguística em Ilhavo. E referem também que são estas pequenas coisas que elas e os alunos ficaram mais sensíveis para detectar. Portanto, já não passam pelos espaços da mesma forma, conseguem atentar nos espaços e tentar perceber, mas que língua, ai que engraçado, está ali aquela língua, mas porquê é que ela estará ali? E de facto algo que poderia ter passado completamente ao lado e que não estariam a reparar, agora já reparam se está em inglês, se está em francês, se está noutra língua qualquer. Portanto, este trabalho com a paisagem linguística tem um primeiro ponto de despertar para a diversidade das línguas que nos rodeiam. Para além desta maior consciência das línguas, os alunos e também os professores parecem desenvolver também uma consciência linguística crítica, mais questionadora da presença ou da ausência de certas línguas em detrimento de outras. Claro que estas questões se tornam mais prementes em contextos que têm línguas minoritárias ou minorizadas e que coabitam com línguas maioritárias e em que as relações de poder se instalam. E foi precisamente neste contexto que se desenvolveu um módulo detetive de línguas. Foi um módulo criado e desenvolvido pela equipa de Groningen, na Holanda, numa região da Frísia, o norte da Holanda, onde o frísio, que é uma língua regional minoritária, coexiste com o holandês neerlandês. E depois das atividades propostas, em que os alunos exploraram in situ a presença das diferentes línguas na sua cidade, tiraram fotografias às línguas que encontravam e depois fizeram também alguma análise do número de línguas e das línguas mais presentes e da sua percentagem, a percentagem que ocupavam no espaço que visitaram. Eles parecem revelar, depois destas atividades, alguma frustração acerca da visibilidade da língua minoritária no espaço geográfico e referem que ficaram desapontados com a quantidade de sinais que aparecem em Frísio, porque afinal eles estão na Frísia, na capital da Frísia, e acolhem também, recebem turistas por causa disso.
E como referem também, seria importante mostrar, ter mais friso e mostrarem que estão orgulhosos da sua língua e que querem que ela sobreviva. Portanto, os alunos desta forma desenvolvem também esta capacidade para refletir sobre questões de inequidade linguística. Portanto, esta língua que é minoritária, que é a nossa língua, devia ter uma maior presença, porque de facto, se não perdemos, não é? Temos que mostrar que temos orgulho desta língua e que temos que fazer alguma coisa por isso. Portanto, esta consciência desta injustiça linguística é fundamental para se passar para um próximo passo, que é o passo da intervenção. E, portanto, o exemplo que eu aqui trago é de um módulo que foi realizado e desenvolvido pela equipa de Aveiro e que se intitula O que mudarias na tua cidade? Portanto, os alunos primeiramente recolheram imagens, fotografias da paisagem linguística da sua cidade, entrevistaram residentes estrangeiros e pesquisaram dados também estatísticos sobre a presença de turistas e também de residentes estrangeiros na região. E então, uma primeira constatação foi alguma discrepância, portanto, eles depararam-se com algumas discrepâncias entre as línguas do espaço urbano que eles encontraram nas fotografias e as línguas faladas pelos seus residentes. Por exemplo, constataram que havia línguas que não apareciam representadas, apesar de haver um grande número de pessoas que residiam neste espaço. A proposta que foi feita aos alunos foi o que é que vocês mudariam na cidade de Aveiro para que os imigrantes se sentissem mais integrados. E então eles elaboraram num papel cenário a sua versão imaginada da paisagem linguística de Aveiro, uma paisagem linguística que fosse mais completa e mais inclusiva. E então incluíram, o primeiro passo foi a inclusão das línguas dos principais grupos de imigrantes, o espanhol, o russo e também o mandarim. Portanto, nós temos uma grande comunidade ucraniana em Aveiro, também muitos turistas espanhóis, também uma grande comunidade chinesa, e também incluíram o inglês como língua franca do turismo. Portanto, procuraram incluir estas línguas que parecem silenciadas e que são as línguas de principais grupos de imigrantes e também de turistas. Nas placas de sinalização, nos espaços educativos, portanto, a indicação de escola aparecerem diferentes nestas línguas, nos espaços administrativos, como seja o centro de imigrante, a Câmara Municipal, nos espaços de lazer, bem como nos menus de restaurantes e aqui tem uma banca de jornais, portanto, nas revistas e jornais que se vendem disponibilizar também nestas línguas. Esta atividade revelou-se também uma oportunidade para os alunos reconfigurarem também o próprio espaço urbano. Portanto, eles colocaram zonas mais verdes, os moliceiros mais coloridos, apesar de eles já terem bastantes cores, e também a utilização de meios de locomoção mais sustentáveis, como sejam autocarros, etc. E eu penso que estas propostas permitem, de facto, aos alunos olhar a cidade e a cidade onde vivem, a sua comunidade, de uma maneira diferente, compreendendo de que é que se compõe, como se compõem os espaços e os lugares, quem são os seus habitantes, que línguas é que falam, como é que vivem, e o que é que trazem à cidade e o que é que a cidade lhes proporciona. E também qual é a relação de tudo isto com o mundo, com as vagas migratórias, com a globalização. E neste sentido, eu penso que o trabalho pedagógico com a paisagem linguística pode de facto funcionar como uma alavanca para uma maior participação cidadã, não é? Dando voz aos alunos, para que possam tornar-se também agentes do planeamento linguístico e também urbano das suas cidades, nas quais eles e todos os que nela habitam se sintam também bem e plenamente acolhidos. Portanto, isto também é importante, que os alunos tenham esta voz interventiva nas suas comunidades. Portanto, eu poderia dizer que, em suma, o que a investigação que temos vindo a realizar sugere
é que o trabalho em torno da paisagem linguística, e de facto quando se perseguem estes objetivos de uma educação para a cidadania global, de construir comunidades que são mais inclusivas e mais sustentáveis, pode ser realizado também nesta forma progressiva, no contexto formal de aprendizagem, de acordo com 3 etapas. Uma primeira etapa que podíamos caracterizar como tendo um teor mais descritivo, centra-se na observação da paisagem linguística, na tomada de consciência da presença de diferentes línguas e culturas ou da ausência de diferentes línguas e culturas. Isto pode ser feito através da recolha fotográfica na cidade, de entrevistas aos seus habitantes, aos turistas. Portanto, a ideia é o que é que nós vemos na nossa paisagem linguística. Um primeiro passo de observação. Uma segunda etapa, que eu diria mais interpretativa, visa promover uma análise crítica da paisagem linguística através de atividades que se centram na reflexão sobre a presença, a ausência de certas línguas nos espaços em que os professores e os alunos circulam. Este trabalho reflexivo pode ser realizado confrontando os alunos com situações de desigualdade e de injustiça linguística, por exemplo, através da comparação entre as línguas presentes na paisagem linguística da cidade e gráficos que mostram o número e os principais grupos de residentes, ou então através de atividades em que os alunos podem fazer questionários nas suas escolas para saber as línguas que estão presentes nas escolas, as línguas das crianças, dos seus pais, e aquelas que estão de facto representadas na paisagem linguística da escola, a chamada Schoolscape. Uma terceira etapa, que diria de pendor mais interpretativo e mais interventivo neste caso, centra-se na transformação das condições de desigualdade identificadas pelos alunos na paisagem linguística. E aqui podem surgir atividades mais criativas que colocam os alunos no papel de agentes de política linguística que se envolvem na reconstrução da sua paisagem linguística. Exemplos destas atividades são a criação de desenhos, de cartazes da paisagem linguística numa cidade que seja reimaginada pelos alunos, ou atividades como a língua do mês, em que na escola se apresenta uma determinada língua, se dá relevância a uma determinada língua que faz parte das línguas da escola, das crianças que ali vivem, e, por exemplo, podem-se colocar alguns cartazes com expressões ou palavras traduzidas na língua do mês, como, por exemplo, o bar. O bar é uma palavra internacional, mas poderia ser as casas de banho das crianças, as casas de banho dos meninos ou das meninas, aparecer em diferentes línguas, para dar também, e isso permite também às crianças sentirem-se mais acolhidas, dar visibilidade às suas línguas, é uma forma de dizer que essas línguas são válidas e que é uma forma de inclusão também dentro da própria comunidade escolar. Portanto, eu penso que em síntese e no seu conjunto, claro que eu aqui trouxe uma pequena parte da investigação que tem vindo a ser realizada, mas o que estes dados permitem reconhecer é que o recurso à paisagem linguística pode de facto promover uma educação de alunos e alunas que sejam mais críticos e mais interventivos. Por isso, eu espero que estes exemplos, alguns exemplos que aqui deixei, e outros que vão ser partilhados ao longo deste dia, de projetos que foram realizados também com a paisagem linguística pelos professores de Ilhavo, ou no projeto Se Esta Rua Fosse Minha, com os topónimos. Portanto, todas essas atividades espero que possam inspirar professores e educadores aqui presentes a ousar fazer diferente, a integrar a paisagem linguística nas atividades que se realizam com os alunos, com vista à educação de cidadãos e cidadãs mais comprometidos com a transformação dos espaços em que habitam, para que todos se sintam bem, que todos se sintam acolhidos. Portanto, é com estas palavras que gostaria de terminar, agradecendo mais uma vez este convite e mostrando também à vossa disposição. Eu não pude estar aí presente, mas deixo também aqui o meu e-mail para o caso de quererem contatar-me relativamente ao projeto local, ou outra dúvida, outra questão
que queiram colocar-me, eu estarei de facto à vossa disposição. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção, e de facto é mesmo um gosto poder estar aqui, poder partilhar convosco estas descobertas no âmbito do projeto local e daquilo que nós temos vindo a produzir. Muito obrigada, desejo-vos um dia com muito boas aprendizagens.